Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Segunda tentativa de gravar esse vídeo. Perdi o arquivo. Ai, Jesus, cara. Quando a fase tá ruim, até o vídeo dá ruim, velho. Não é possível, mano. Vamos lá. Tentar retomar do começo. Passar raiva tudo de novo, né? Porque eu uso os vídeos até como uma maneira de válvula de escape. Pra você descarregar a frustração e a gente conseguir liberar um pouco dessa angústia que é torcer pro Santos Futebol Clube. Há uns bons anos, né? Não é de agora, é uns bons anos. Então vamos falar sobre isso. Quero falar da escalação do Kleber Xavier, dos erros, da insistência em Guilherme. Sim, o Guilherme vai completar seu 7º jogo pelo Santos e não vai poder ser negociado com nem mais um time da Série A. Ou Série B, que é o lugar onde ele pertence, que é ali que ele faz diferença, ou futebol do exterior, que eu tomara que venha uma oferta, cara, que seja do Cazaquistão. Vai aqui, ó, Bunyodkur do Uzbequistão, aquele que tinha o Rivaldo no passado, contrato o Guilherme, cara. Aí ele vai fazer diferença. Tailândia, né? Coreia do Sul, Japão, China. Vem alguém aí que contrata o Guilherme, velho. Pelo amor de Deus, tira esse cara do meu time. Tira. Chega, né? Mas vamos lá, né? Mais uma escalação e mais algumas insistências completamente inexplicáveis do Kleber Xavier. Eu vou até tentar usar umas palavras mais leves do que eu usei no vídeo original que acabou não indo pro ar. Talvez seja Deus falando, cara, não passa do ponto, você vai tomar processo, né? Então, vamos lá. Kleber Xavier vai lançar o Santos para o jogo contra o Vitória em Salvador às 6h30 desse domingo, com uma modificação com relação ao time que jogou começando o jogo contra o CRB, tá? Sai o Zé Ivaldo, suspenso, entra João Basso, sim, a fera, prefiro o Luizão. Prefiro o Luizão, sabe? Ou subir o Ananias da base para jogar do que o João Basso. O João Basso é assim, é uma dos maiores pavores que já vestiram a camisa do Santos, cara. Eu não sei se o Baço é pior do que ele Sabiá, esses caras aí, cara. Sabe, eu prefiro o Rodrigo Mancha hoje improvisado do que o João Basso no ataque, na defesa do meu time. Mas vamos lá, né? Então o Santos vai enfrentar o Vitória com essa escalação. Gabriel Brazão no gol, Léo Godoy, sim, o Léo Godoy está mantido na lateral direita. O pior lateral dos últimos anos do Santos está mantido na lateral direita. Pois é, o JP Sherman deve ter assassinado alguém. Eu não estou defendendo o JP Sherman dizendo que ele está bem. Mas comparado ao Léo Godoy, eu prefiro todos os jogos do JP Sherman. Se tiver só esses dois jogadores para escalar, sempre a escolha será o JP Sherman. Sempre. Além de tudo, o JP Sherman é um ativo do clube. Você tá usando um emprestado, imprestável, que não joga merda nenhuma, de titular, enquanto você deixa o moleque da base que você pode valorizar e vender sem jogar, tá bom? Léo Godoy mantido na lateral direita, porque não basta ele ser ruim e fazer merda. Ele ainda tem o carinho do técnico, né? Do pseudo treinador desse estagiário que tá no comando. João Basso, sim, essa é a nossa linha defensiva. Luan Pérez e Souza. Souza jogou muito bem, né? Até agora eu não entendi ele ter sido substituído para entrar o Basso no último jogo, para botar o Luan Pérez de lateral. Rincon, Zé Rafael e Roleiser. Barreal, Guilherme, sim, Guilherme. Vamos completar o 7º jogo, né? Porque afinal é o principal jogador do time na temporada, né? É o artilheiro do Santos, pô. Ele fez um Paulistão maravilhoso, né? Faz 18 anos que ele não faz um gol. Não tem importância. Ele não chuta a bola nem no gol. Não tem importância. Nem o pênalti dele ele consegue acertar no gol pro goleiro trabalhar. Não tem importância. Mantém esse cara ruim aí. Vamos completar o 7º jogo dele para ele não poder ser negociado com uma troca com nenhum time do futebol brasileiro. E David Washington completando o time, né? Neymar vai entrar provavelmente no segundo tempo, talvez jogue o segundo tempo inteiro. Vamos ver no lugar de quem, porque do jeito que o Kleber Xavier é inteligente, possivelmente ele vai tirar o Roleiser para botar o Neymar. Porque os técnicos do Santos, além de serem incompetentes o suficiente para insistir só nesse 4-3-3 mais manjado de todos os tempos, cara, acho que é a maldição do torcedor do Santos, essa insistência nesse 4-3-3 burro, né? Ele só troca 6 por meia dúzia. Então, para entrar o Neymar tem que sair o Roleiser. Você não pode ter o Roleiser e o Neymar um perto do outro. Onde já se viu melhorar a qualidade técnica do time com a bola nos pés? Vamos botar com o Tassiano e com o Guilherme. Os que não correm, os que não chutam, os que não acertam o gol. Jogadores que não fazem nada. Vamos botar aí. Quando botar o Neymar, bota com os piores possíveis do lado dele. Para que potencializar o melhor jogador que a gente tem? Vamos suprimi-lo. Vamos tirar a qualidade dele em volta dele para que ele sofra. Tá certo? É isso. Esse é o Santos do Kleber Xavier, né? Mas assim, ele consegue ser pior do que o Caixinha. Que eu acho já horroroso, né? Embora eu estivesse errado na minha análise, eu esperava que o Caixinha fosse fazer
algo de melhor, né? Mas já provou ser um completo incompetente também no Santos Futebol Clube. E o Kleber Xavier vai pelo mesmo caminho, porque insiste, vão repetir a escalação, só que é uma escalação burra, né? Eu não entendo ainda o Gabriel Bom Tempo ser reserva, não entendo. Ah, não, assim, o Kleber Xavier, que disse que assistia ao Santos, viu provavelmente, você não mentiu, né? Porque eu já acho que é mentira. Provavelmente viu o Bom Tempo jogando de meia direita. Não, pra que botar o Barreal na esquerda e o Bom Tempo na direita? Pra fazer o Bom Tempo jogar na função dele. Não, vamos botar o Bom Tempo só de volante, porque ele é volante agora, né? Ele só joga de 8. Então, pro Bom Tempo jogar, tem que sair o Zé Rafael. Eu não posso jamais colocar um ao lado do outro. Pra que melhorar a qualidade de bola desse time? Pra que melhorar a tabela? Pra que melhorar a construção desse time? Vamos piorar. Cara, assim, de verdade, eu tento entender. Eu tento olhar pro campo e falei, caramba, será que realmente eu não entendo de futebol o suficiente pra entender que se você melhorar a qualidade técnica do seu meio de campo, você deixar o meio de campo mais povoado, com os melhores jogadores tecnicamente possíveis, você tá mais perto de vencer do que de perder? Realmente, cara, eu não entendo de futebol. Quem entende deve ser esses caras aí. Né? Embora só perda, o Santos só perca. O Santos só perde. Mas eu não entendo de futebol. Quem entende é o Kleber Xavier, porque eu tô vendo aqui. Quem entendia era o Caixinha, eu não entendo de verdade. Né? Eu entendo a questão física, mas eu não entendo o melhor jogador do time de linha na temporada ser reserva hoje. E não tô dizendo que o Zé Rafael não tem que ser titular. Pra mim, o Bom Tempo tem que jogar na meia direita e o Barreal na esquerda. Eu acho que você tem mais qualidade técnica. Mas a gente precisa se preocupar na subida do lateral. O Guilherme tem que voltar trotando para ajudar o Souza. Isso que é importante, né? O que o Guilherme faz de bom? Ele briga com o lateral que faz ultrapassagem. Ele briga com o lateral que chuta pro gol em vez de tocar para ele, marcado. Ele briga com o lateral que passa livre desmarcado, ele prefere chutar pro gol para dar uma lição no cara do que fazer o time dele ganhar. É isso, a gente tem esse cara que nunca fez merda nenhuma na vida dele como jogador profissional, nada que seja contundente o suficiente em um time de primeira divisão ou em um clube grande para ser intocável no time do Santos. O Guilherme é intocável no Santos. E eu te provo. Quando o Guilherme está aptamente fisicamente apto para jogar, arrumando as palavras, fisicamente apto para jogar, sem problemas físicos, o Guilherme não sai do time. Ele não sai, ele é insubstituível. O treinador do Santos, ele troca todo mundo, menos o Guilherme. Ele troca David Washington, ou Tiquinho, ele troca Barreal, ele troca Soteldo, ele troca Roleiser, ele troca Zé Rafael, ele troca até o Rincon. Mas o Guilherme, o intocável da Vila Belmiro, este não pode ser tocado, esse não pode sair do time. Eu gostaria que alguém do Santos, da comissão técnica, ou alguém que tenha a possibilidade de ir a uma coletiva de imprensa, faça uma pergunta muito simples ao treinador ou algum diretor do Santos. Por que que o Guilherme no Santos é um jogador intocável? Porque nem a entrega física que ele entregou já em outros momentos, ele faz mais. O último jogo prova muito isso. O Guilherme voltava trotando para auxiliar o Souza. Por quê? Porque o Souza incomodou ele. Onde já se viu um lateral tentar fazer um gol? Né? E chutar no gol. Diga-se de passagem. Diferente do nosso atacante, que pega a bola e chuta na lua, inclusive em pênalti, o nosso lateral chutou no gol. Mas onde já se viu finalizar no gol e poder fazer um gol? Tem que tocar a bola pro nosso astro, o intocável. O melhor jogador do mundo é o Guilherme. Né? Na cabeça dele. Mas ele não pode ser contrariado. Agora eu queria saber quem que deu essa moral para esse nulo da bola, esse não jogador. Quem que deu essa moral e quem que deu essa condição de intocável? Porque, de novo, eu volto a afirmar, nem fisicamente ele tá entregando mais. A disposição física dele, uma entrega tática dele, nem isso. Nem a assistência de lateral o Guilherme entrega mais. Porque quando joga o Escobar, vai lá, ele ajuda. Mas quando joga alguém da base, opa! Algum problema tem aí. Eu gostaria de saber por que os técnicos do Santos e a diretoria do Santos é tão permissiva a ponto de vamos minar o espaço da juventude para dar preferência para esse tipo de lixo titular. Já tô passando do ponto nas palavras. Tô tentando segurar. Né? Eu gostaria muito de entender. Alguém pode fazer essa pergunta pro Kleber Xavier? Em qualquer momento. Pode ser até que o Santos vença com o gol do Guilherme. Mas eu queria saber por que o Guilherme é intocável. O que ele faz de tão espetacular
para ele ser intocável. Gente, eu tô falando intocável. Não tô falando, cara, não pode nem ser titular ou ser um substituto que possa auxiliar no segundo tempo. Não, eu quero entender por que ele é intocável. Ele estando em campo, ele não sai. Cara, o último jogo mostrou muito isso. Quando entra o Neymar, o técnico, tão competente e inteligente que é, ele prefere tirar a qualidade técnica em volta do Neymar do que potencializar esse jogador para que o Santos crie mais. Mesmo com essas bostas nas pontas, como é o Tassiano e o Guilherme, mesmo assim o Neymar ainda fez diferença em 25 minutos. O Santos quase sai com a classificação se não fosse o Matheus Albino, que fez um final de jogo espetacular ali pelo CRB. Não é verdade? A gente sabe, né? Pode um monte de gente falar merda. Você sabe. Mesmo você que fala merda, você sabe. Você sabe, né? Então eu gostaria de entender, porque eu fico pensando, falei, caramba, será que eu não entendo tanto assim de futebol? Realmente eu sou tão burro a ponto de falar, caramba, se você melhorar a qualidade técnica do seu meio de campo, você dar a esse meio de campo mais condições técnicas para que o seu melhor jogador tenha mais oportunidades e tenha mais alternativas de passe, de ultrapassagem, de tabelas, melhore a qualidade do seu time, em detrimento a jogador que só tem o físico e às vezes para entregar? Será que eu sou tão burro assim? Porque eu fico imaginando, bom, digamos que se a gente fizer um 4-5-1 com 5 jogadores no meio de campo, e você pode ter isso aqui na Argentina que ganhou do Brasil aí, último jogo 4-1, a Argentina tinha 5 jogadores no meio de campo. O que o Scaloni fez? A magia dele. Ele potencializou o meio de campo, sem o Messi, mas ele deixou o meio de campo mais técnico possível. Com McAllister, Enzo Fernandes, Paredes, o Almada, né? Então era Almada, McAllister, Enzo Fernandes, Paredes, tinha mais um, mas não lembro agora, mas eram 5. 5 jogadores no meio de campo, com a melhor qualidade técnica possível de passe e de construção, você dominou o meio de campo completamente. Você não precisa pensar só em destruir jogadas, porque você tem a bola nos pés e sabe o que faz com ela. E eu não estou nem dizendo que o Rincon não possa ser titular. Só estou dizendo que numa alternativa de jogo, você tem que se. Você tem obrigação, porque a sua função como treinador é essa: potencializar os seus melhores jogadores. Eu realmente não entendo porque, para entrar o Neymar, tem que sair o Roleiser. O técnico que falou na sua primeira coletiva de imprensa que não era tão fã de 4-3-3, jogou um jogo no 4-1-3-2, foi o Grêmio, que foi o melhor primeiro tempo do Santos desde que ele chegou, né? Essa nulidade de pseudo-técnico, esse estagiário. Foi o melhor tempo do Santos. Não tô falando que foi um absurdo, hein? Tô falando de controle. Controlou o time, o adversário, jogando fora de casa. Acabou derrotado, porque afinal, segundo tempo tem que jogar no 4-3-3, né? Desde então, todos os tempos o Santos jogou no 4-3-3. E esse treinador disse em sua primeira coletiva de imprensa, fala dele, eu não sou tão fã de 4-3-3. Primeira coletiva dele. E só usa o 4-3-3 no Santos. Será que o Santos não oferece nada de elenco, de profundidade de elenco, que possa sair do 4-3-3? Será que o Santos não pode escalar em determinado momento do jogo? Eu digo nem começar, mas em determinado momento do jogo, Zé Rafael, Bom Tempo, Neymar, Barreal e Roleiser? Você potencializar o seu meio de campo tecnicamente para que você tenha a construção com a bola nos pés, porque você tem velocidade técnica, chute fora da área, aproximação. Você não pode fazer isso, porque para entrar o Neymar tem que sair o Roleiser, para entrar o Tassiano tem que sair o Barreal, para entrar o Gabriel Bontempo tem que sair o Zé Rafael. Esse técnico que disse isso, ele só faz 4-3-3 e troca 6 por meia dúzia. Não tem uma troca pensada taticamente em mudança. Nada. O técnico que tem tempo para trabalhar não consegue pensar em outra alternativa de jogo. Realmente, eu não entendo de futebol. Quem entende é o Kleber Xavier. E aqui nos comentários vai ter gente falando, só falta um cara que faz vídeo no YouTube e querer ensinar um treinador. Eu gostaria de realmente discutir isso com o técnico em algum momento. Será que você não pode fazer isso? Se eu tivesse essa oportunidade, se essa oportunidade me fosse dada, de eu sentar numa mesa com o Kleber ou qualquer treinador que seja, eu gostaria de perguntar essa parte tática. Eu não tenho conhecimento de campo. Realmente eu não tenho. Não vivenciei, não estudei para isso. Posso até estudar um dia, tenho até essa vontade, né, de querer vivenciar isso e estudar e me aprimorar nessa parte, de poder vivenciar isso no campo. Mas eu gostaria de perguntar pro treinador do Santos, será que você não pode jogar assim, mostrar uma mesinha, um campinho como eu faço aqui, mostrar para ele, será que você não pode tentar essa construção aqui, né? Por que você não pode tentar? Em um tempo, cara, não tô falando de começar a titular não, né? Pô, segundo tempo, sei lá,
Cara, hoje eu vou tirar o Rincon e botar o Barreal, tirar o Rincon e botar o Gabriel Bontempo pra jogar ao lado do Zé Rafael. Zé Rafael puxar pra 5, sabe por quê? Porque o Zé Rafael jogou de primeiro volante no Palmeiras, porra. Ele jogou assim. Eu não estou criando nada, eu estou só falando o que ele já fez. Então talvez, né? Posso tirar o Rincon que tem quase 40 anos e botar um atleta de 20 pra jogar ao lado de um cara que tem 31. Não pode? Ou eu não posso fazer o trivial da carreira do Gabriel Bontempo, que se formou como um meia pelo lado direito, e jogar com ele nessa posição como um meia pelo lado direito, ele precisa ser necessariamente um ponta direita, né? Não foi esse treinador que falou que estava acompanhando os jogos do Santos? Será que esse treinador não conseguiu parar e ver, bom, Santos e São Paulo, Campeonato Paulista, Gabriel Bontempo de meia direita, melhor em campo, disparado pelo Santos? Será que esse cara não conseguiu parar e olhar isso? Será que tem ninguém pra mandar isso pro cara e falar, pô, cara, o Gabriel Bontempo é meia direita, tá? Ele joga de meia. Pode botar ele ali. Será que não poderia jogar com o Barreal na esquerda, Bontempo na direita, Roleiser no meio? Ou, sei lá, né? Com o Zé Rafael de 5, o Bontempo de 8, Barreal, Roleiser, Neymar e David Washington, também não pode esse 4-4-2, ou 4-2-3-1 também. Não dá. É tão difícil assim pensar em alternativa de jogo. O Santos é o time de uma nota só. Além de ser o time mais pau-mole desse país, é ainda o time que só joga numa tática. É tão difícil assim, de verdade, cara. E não é só o Kleber, não. São todos os treinadores que passaram no Santos. Será que essa diretoria é tão incompetente a esse ponto de não saber analisar um técnico que tem variação tática? Por isso que a gente insistia no Sampaoli. Eu prefiro quem peca pelo excesso. Se o Sampaoli mudou, pô, esse jogo foi com 3 zagueiros, deu tudo errado, pelo menos ele troca. Ele tem esse comichão de querer mudar o jogo a jogo para que o time surpreenda o adversário. Aqui a nossa surpresa é simplesmente cada novo vexame que acontece. Você fala, cara, não é possível que esse time é tão ruim. E te falo que o problema é sempre insistir na mesma coisa. Qualquer um que enfrentar o Santos sabe exatamente como o Santos vai entrar em campo. Qualquer um. Por isso que eu volto a repetir. Se eu escalar um time do meu bairro hoje, eu sei o que fazer para parar o Santos. Não vou fazer porque não vou conseguir, porque a gente não joga. Porque é um monte de gente. Mas posicionamento, vou saber parar o Santos. Vou saber, você tem que marcar isso aqui porque isso aqui faz isso. Vou saber isso aqui, saber sair jogando. O problema é que a gente não vai conseguir parar porque os caras são profissionais. Mas posicionamento ia ser um absurdo. É muito fácil parar o Santos. Qualquer treinador sabe. O Carpini já sabe o que fazer para parar o Santos. Pode ser que o Santos vença, porque na qualidade técnica, no jogador ou outro, pode aparecer alguma coisa. Mas criação de jogo é zero. 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 Sem alternativa nenhuma. É sempre a mesma merda. Aí eu fico realmente tentando entender se eu sou tão burro assim ou se tem uma preguiça ou um comodismo nesse clube que só permite esse tipo de jogo. Né? Vamos lá, arruma mais uma derrota, porque é isso que o Kleber Xavier vai fazer. Ele vai conseguir, tendo a chance da vida dele como treinador, porque é a primeira chance, né? É a chance da vida dele para provar que ele sabe trabalhar. Vai conseguir dar um tiro no próprio pé, por quê? Porque é burro o suficiente para insistir na mesma porcaria. Eu gostaria de entender de verdade, cara. De verdade, assim, eu gostaria de entender. Mas, vamos lá. Aí a gente tem que falar do Neymar. Da fala do Neymar pós-jogo do CRB, né? E de novo, cara, eu vou te falar uma parada aqui, você tem todo o direito de discordar de mim. Se você acha que pra criticar o Neymar eu só posso chamar de ex-jogador em atividade, tá roubando o clube, não presta pra nada e tal, você tá no lugar errado, tá? Porque eu acho que passar pano é você só defende o cara 100% do tempo. Eu não faço isso, fazia isso antes, não faço, eu sou fã do cara, eu já falei. Não fazia isso antes e não vou fazer, tá? Eu acho que tem muitas nuances entre o ferro e o fogo. Acho que o Neymar fala merda, acho que o Neymar faz merda, acho que acontece. Inclusive, não concordo totalmente com as falas que ele teve pós-jogo contra o CRB, mas a gente tem que levar em consideração outras coisas. Então, se você espera só esse tipo de atitude, já poupa o seu tempo e vai ver outra coisa. Se é pra ficar ofendendo só porque você acha que uma pessoa que opina é um replicador da sua opinião, você tá no lugar errado. Vai assistir outra coisa. Com todo respeito, vai ver outra coisa. Não precisa ver aqui, cara. Ah, nossa, você precisa de ver. Eu preciso de view. Só que eu não preciso de gente enchendo o meu saco porque é burra e não consegue ouvir nada além do que só a pessoa que replica a sua opinião. Se você quer só esse tipo de coisa, vai ver outra coisa. Vai fazer outra coisa. Eu vou analisar
tudo como eu sempre analisei, tentando olhar por todas as óticas. E pra quem acompanha o canal, tanto aqui quanto Futinha, sabe que eu tô crítico ao Neymar. Eu tô criticando, eu acho que tá errado. Eu acho que se ele sair do Santos é uma puta traição. Mas a pessoa, se eu não falar que é ex-jogador de atividade, é porque eu tô passando pano. Então, se você é desse jeito, meu irmão, some. Sai. Não se dá nem o trabalho de comentar, de dar dislike. Só sai. Bloqueia o canal, vai fazer outra coisa da tua vida. Me deixa em paz. Tá bom? Só isso. Mas vamos lá. Fala do Neymar pós-jogo contra o CRB. Primeiro ponto, acho que ele falou. Passou do ponto? Acho que ele falou merda. Acho. Mas leve-se em consideração. Sempre tem o mais, né, Edu? Foda-se. Tá bom? Mas, levando-se em consideração o seguinte: o jogo acabou de acabar, o time tá eliminado. Geralmente, quando você tá num negócio que você quer alcançar e não consegue, como é que é o seu pós ali? Qualquer coisa da tua vida, você tá feliz, tranquilo pra analisar todos os meandros e todas as nuances da situação, ou você vai falar com o coração na boca? Me fala, por favor, eu gostaria de saber. Você vai geralmente ser uma pessoa mais reativa e falando com a emoção, né? Então aí tem aquela tal pergunta, né, de, olha, em 25 minutos eu mostrei que eu posso fazer e a gente precisa ter, não pode depender só de mim. E cara, se eu tô há vídeos, meses falando, é inaceitável o Santos ficar na dependência só do Neymar, independente se ele tá bem ou mal fisicamente, é inaceitável. Por que cargas d'água nesse momento eu vou mudar o meu discurso só pra criticar o cara? Por favor, gostaria de saber. Já que a pessoa gosta de falar que eu sou isso, sou aquilo, por favor, responda essa pergunta. Eu tô há meses falando isso. Não é de agora. Não é verdade? Quem acompanha sabe. Eu tô há meses falando isso. Não pode um clube do tamanho do Santos ser só dependente do Neymar e acreditar que tudo ele vai resolver. O Neymar está com 33 anos, um LCA gravíssimo recente e 2 lesões. Não pode o Santos jogar todas as suas fichas e todas as suas cartas em cima apenas do que o Neymar pode entregar. E a gente sabe que ele entregou, cara. A gente entregou, tá? Eu não vou ficar discutindo o desempenho, porque a gente sabe que ele teve um bom desempenho. Apesar de um erro, apesar de uma lentidão, apesar de estar 30% do que ele pode render. Mesmo assim, ele faz tanta diferença positiva que o time melhorou exponencialmente depois que ele entrou em campo. A gente sabe disso. Por favor, não seja desonesto a esse ponto. Fala, não melhorou. Então você é só um imbecil, tá bom? Porque você não quer conversar. Você quer só replicação de própria opinião. Então, por favor, vai no espelho, fica falando o que você acha, e aí você achar maravilhoso, você dá like no seu comentário, tá bom? Enfim, continuando. Acho que ele falou groselha, não poderia ter escolhido umas palavras diferentes ali pra falar, mas eu entendo o momento de perceber que tava puto, tava revoltado e falou do jeito que saiu, né? Mas de verdade, a gente tem que entender, o Santos não pode depender do Neymar, ele tá certo. E pra mim, por mais que tenha assim, não sei se eu vou ficar e tal, aquilo ali é um recado pra diretoria do Santos, pro presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Melhora esse time. Você tem que melhorar esse time. E tem. O Santos gastou 100 milhões de reais pra contratar esse monte de jogador aí, cara. Contratou alguns bons jogadores? Contratou. Acho que Rolezer, Barreal, são boas contratações. Zé Rafael, boa contratação. O Tiquinho eu já tenho minhas dúvidas. Eu acho que o David foi uma boa contratação. Eu acho que teve boas contratações. Mas Tassiano, que foi criticado aqui antes. O próprio Tiquinho eu critiquei. Né? Zé Ivaldo foi criticado, embora nem acho que tenha comprometendo tanto, embora foi responsável pela não vitória diante do jogo contra o Corinthians, né? Porque teve uma chance claríssima de gol e perdeu o pênalti decisivo contra o CRB, embora eu ache mais mérito do Matheus Albino do que erro do Zé Ivaldo, que ele bateu no canto baixo e o goleiro pulou muito bem, adivinhou o canto e catou bem no canto, né? Também foi criticada a contratação. Léo Godoy aqui pensando, falei, pô, né? Até falei, se ele jogar o que ele jogar perto no Estudiantes, até pode ser uma possibilidade, mas o Léo Godoy ser titular intocável do Kleber Xavier me incomoda demais, sabe? Então, assim, as contratações também foram criticadas. Não é só elogio. Eu acho que o Santos contratou bons jogadores, acho, mas acho que contratou maus jogadores também. A do Tassiano é inexplicável, não foi falta de aviso. Não só minha, da torcida como um todo. Todo falou, não contrata, não vai dar certo, esse cara não vai funcionar. Contratado, né? O não jogador. Mas, continuando, eu acho que serve como recado para a diretoria, tá? Eu acho que isso, inclusive, vai de encontro com a matéria do Mussetti, falando sobre a pressão interna que o Marcelo Teixeira tem sofrido de seus próprios correligionários, né?
correligionários, é isso? É. Seus próprios apoiadores, acho que é mais fácil, né? Seus próprios apoiadores estão criticando Marcelo Teixeira, pedindo mais movimentações, mais mudança, pensando em contratar de maneira corretiva desse time. Tudo isso tem sido falado. Então, eu acho que serve como um recado para a diretoria. E se tem alguém que tem moral para cobrar alguma coisa da diretoria, é o Neymar, gente. Ah, ele ganha muito. Realmente, concordo. O salário dele é absurdo, o contrato dele é um absurdo. Tá assinado, né? Eu acho que tudo tem que ser conversado, inclusive a renovação de contrato dele. Eu acho que tudo tem que ser colocado na mesa pelo próprio presidente do Santos. Mas, se tem um jogador que tem moral para cobrar o presidente do Santos, é o Neymar. Se a gente quiser que o Neymar cale a boca, vocês estão simplesmente passando pano para jogador que o Santos perde e não fala bosta nenhuma. Gente, por favor, a gente tá assim há anos. Nos anos que precederam a queda, você lembra quem dava entrevista no final de jogo, quando o Santos perdia? Só molecada. Só quem é formado no Santos, João Paulo, Ângelo e Marcos Leonardo. Aí quando o Santos invariavelmente vencia um jogo, todo mundo queria falar. A gente tá voltando a ter isso. Aí os caras que têm um pouco de moral para falar, que dão a cara a tapa para falar e cobrar publicamente do elenco, a gente se incomoda. A gente tá incomodado com o Luan Pérez, que pelo menos dá a cara a tapa pra falar. A gente se incomoda com o Neymar, dá a cara a tapa pra falar. E a gente repete e replica discurso dual. Eu acho que você precisa, se é santista, você tem todo o direito de estar incomodado. Eu já falei aqui, eu tô incomodado também. Eu acho que falta muito pro Neymar. Eu acho que falta um pouco de noção pra ele também. Acho. Só que eu prefiro um cara que dê a cara a tapa e fale, mesmo que fale merda, porque passa do ponto. Eu dou exemplo do Marcos, cara. Sou o Marcos, goleiro. Vivia falando besteira, sempre passou do ponto, mas sempre deu a cara a tapa. Eu prefiro um jogador que dá a cara a tapa e enfrenta as consequências do que um monte de pau mole, que é o que o Santos é formado. Você vê o Guilherme dar alguma entrevista em final de jogo depois que o Santos perde? Simplesmente falar, não pode acontecer isso, a gente tem que lutar mais e tal. Você vê? Você vê algum outro jogador fazer isso? Não, né? Pois é. Você prefere esse tipo de atitude? Eu prefiro alguém que peca pelo excesso do que alguém que peca pela omissão. E o Santos, num modo geral, só tem jogador que peca pela omissão. Eles não falam. São intocáveis. Os jogadores do Santos não podem ser criticados. Os jogadores do Santos, as nossas estrelas, elas não podem ser tocadas. Porque afinal, pô, momento é de glória, né? Multicampeões nos últimos anos, ganhando tudo. Joga bonito, né? Tudo em dia, os pagamentos, o estádio tá sempre lotado, a torcida não para de consumir um momento esse time, né? O jogador, o time joga como se fosse por música, onde deixa as nossas estrelas intocáveis, né? O Santos vive de uma maneira como se tivesse tudo nas mil maravilhas, tal qual as atitudes do presidente que no último jogo, depois da eliminação, xingado pela torcida, saiu fazendo joinha pro torcedor. Porque é completamente desconexo com a realidade. O Marcelo Teixeira acredita que o Santos ainda tá no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Que ele conseguia manipular a mídia de acordo com a vontade dele. Não mais, Marcelo. Não mais. Você pode tentar a assessoria de imprensa que for aí, midiática. Não é mais a mesma coisa. Você vai ter suas críticas, você vai receber suas críticas e seus apoios também, que eu acho que faz parte do jogo democrático. Mas você vai receber suas críticas. Não dá pra você calar a boca de todo mundo mais. Muita gente tem voz agora, a gente consegue falar. Naquele momento eu podia ter críticas a você, mas eu não tinha voz. Eu não tinha voz na internet, eu não tinha meu próprio meio de comunicação aqui pra falar com a galera, meu canal. Eu não tinha. Eu só era um torcedor incomodado 2008, 2009 ali. Agora eu sou um torcedor incomodado que tem a minha voz, graças a Deus eu consigo falar o que eu acho. E consigo alardear minha voz um pouco. Então, eu prefiro um jogador como o Neymar que vai lá e cobra, né? Dá um ultimato na direção do Santos em busca de mudanças do que um cara que só cala a boca e aceita tudo. Tem que criticar sim. Tem que ser público sim, cara. Mas Edu, você acredita que o Neymar vai renovar ainda? Acredito. Se ele não renovar, eu volto pro meu discurso, cara. O Neymar tá abrindo. Se o Neymar não renovar, ele está abrindo mão de uma idolatria que é a única que ele tem de clube. O Santos. Todos os outros clubes que o Neymar passou, ele não conseguiu ser ídolo. Por causa das atitudes dele. Ou isso aqui é passada de pano também? Porque acho que as pessoas gostam disso, né? E as pessoas gostam muito de pegar. Olha, este momento aqui você falou tal coisa. Você tem um argumento de, sei lá, 20 minutos.
Ela pega uma fala, isso aqui você falou tal coisa, você tá passando pano. Não importa se você passou negócio, mas o Neymar é muito bom jogador. Ah, então, você falou que ele é bom jogador, você está passando pano. Você pode ter 20 minutos de crítica. Você falou isso, cara, é desonesto, as pessoas são desonestas a esse ponto de marcar um momento que você falou algo que ela não concordou pra falar, taxar você disso ou daquilo. Então eu acho que tem muito mais coisa aí, né? Não consigo simplesmente só ser odioso. De novo, acho que falou merda, acho que passou do ponto, acho que poderia ter escolhido umas palavras diferentes, mas acho que também serve como um recado pra diretoria. E se tem alguém que tem moral pra fazer isso, chama-se Neymar Júnior, cara. Não tô entrando no ponto dele, do quanto ele recebe, dos acordos que ele fez com o Santos, dos valores que estão em contrato, porque isso tudo eu já comentei. Senão todo vídeo eu vou repetir a mesma coisa. Pra fazer uma crítica ao Neymar, ou um elogio ao Neymar, preciso falar, ó, mas eu critiquei ele aqui. Entendeu? Ou você é honesto e assiste, acompanha a opinião, ou você é desonesto que esquece uma pra falar outra. Se eu mudar de opinião em algo, eu vou falar, pô, tô mudando de opinião, falei isso em tal momento, hoje eu acho isso, como eu falei no vídeo anterior. Eu achava que o Kleber Xavier ia encontrar um time e acertar esse time. Tô mudando de opinião, eu falei. Eu já não acho. Pode me surpreender positivamente? Pode ser que mude, melhore e engrene? Pode, é do futebol, pode encaixar, o time mesmo, essa merda de 4-3-3, pode encaixar. Mas eu mudei de opinião. E por enquanto, pra mim, essa é a minha opinião. Eu acho que ele não vai encontrar o time, eu acho que o Santos vai perder tempo, ele não vai conseguir passar do Mundial de Clubes, e aí o Santos vai ter que ir desesperado atrás de outro treinador. Cara, de novo, vai lá. Manda essa bosta desse Pedro Martins embora. Manda ele embora. Vai lá com a chave do vestiário na mão e fala, São Paulo, toma aqui a chave do vestiário, ó. Desculpa aí o Pedro Martins. Ele só falava bosta mesmo. Tá aqui, ó. Você tá a chave do vestiário agora. Mas eu decido as contratações, tá bom? Você vem aqui, você sugere jogador, a gente conversa. Mas a gente tem um departamento de scout, não tem no Santos, né? Não tem, né? Tem duas pessoas ali trabalhando, coitadas, né? A gente tem um departamento que precisa passar por aprovação deles também. E aí a gente vê se a gente contrata. Mas a gente não vai sair contratando ao esmo. Beleza? Beleza. Mas a chave do vestiário tá aqui. Daqui da porta pra dentro você comanda. Blinda esse time aí. A gente se resolve aqui fora. Pra mim é isso, tá bom? Mas quero saber a sua opinião, tá? O que você espera do jogo contra o Vitória? Espero uma derrota de novo. Qualquer coisa que não seja derrota, eu vou ficar surpreso. Por enquanto é isso. Espero que o Neymar jogue mais tempo também. Tá bom? Deixe sua opinião nos comentários. E espero que o Neymar, que o Kleber Xavier tenha um pouquinho pouquinho só de inteligência e falar: nossa, se eu botar o Neymar e o Roleiser próximos, e o Barreal e o Gabriel Bontempo, talvez esse time tenha mais condições técnicas de oferecer perigo ao adversário, né? Não, mas eu vou botar o Tassiano e o Guilherme nas pontas, porque, né? Por que eu posso melhorar se eu posso piorar o meu time? Tira o Roleiser, né? É isso que eu espero. Deixe sua opinião nos comentários, a gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Um beijo para todos e até a próxima. Valeu.